E está começando mais novo projeto do AgroDepende, onde a gente vai falar sobre posicionamento de soja. Então, a ideia é a gente conversar aí com os principais profissionais do Brasil, falando sobre genética, cultivares, arquitetura de planta, fisiologia e diversos outros assuntos ligados à recomendação, né? O posicionamento dos cultivares de soja, todo esse desenvolvimento, toda essa tecnologia e pesquisa que a gente acaba tendo junto a esses cultivares quando eles chegam a campo, né? E apresentando o primeiro convidado que a gente tem aí do episódio, Felipe, se apresenta, pessoal. Boa tarde, pessoal. Não sei se vai ser tarde ou dia quando vocês assistirem o episódio, mas me chamo Felipe Ângelo Poça, tá? Trabalho com desenvolvimento de produto, desenvolvimento do mercado já há muitos anos de soja. Trabalhei já no sul do Brasil, já trabalhei no Brasil Central, já fui para o norte, conheço um pouquinho da Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, vamos tentar trazer um pouquinho de conhecimento e um pouquinho da experiência que você carregou ao longo desses anos aí, para ajudar nossos amigos, nossos produtores, nossos técnicos aí a usar esse conhecimento para fazer um melhor posicionamento dos cultivares de soja aí por esse Brasil. E a gente chamou o Felipe por toda essa experiência dele, né? Porque ele tem acompanhado boa parte de todo o desenvolvimento que a gente teve aí nos últimos anos para essa genética tão avançada que a gente tem de soja hoje. E também para a gente falar sobre o assunto que é hoje, que é sobre população de soja, né? Qual população a gente posiciona ou indica para cada lugar, o que a gente observa com isso, porque, não sei se você concorda comigo, Felipe, mas é uma das coisas mais complicadas que a gente tem dentro do posicionamento, né? Exatamente. E pode ser fundamental entre o sucesso e o fracasso do plantio, né? E existe uma grande variabilidade de população entre os diversos germoplasmas que estão disponíveis hoje no mercado, né? E são muitos fatores que a gente leva em consideração. É germoplasma, é região, é altitude, é tipo de solo, é clima, né? Época de chuva, riscos de possíveis períodos de déficit hídrico, né? Então são diversos fatores aí e muitas vezes se torna uma decisão bastante difícil, até para o técnico, né? Devido ao número de cultivares oferecidos e devido aos diversos ambientes que a gente tem, né? E que são afetados até pelo microambiente, que é cada talhão que tem dentro de cada propriedade, né? O produtor sabe que mesmo nas pequenas propriedades tem o talhão bom, o talhão médio, o talhão um pouquinho mais ruim, um talhão com um pouco mais de areia, um pouco menos de areia, um pouco mais de argila, né? E tudo isso influencia um pouco na escolha de cada cultivar e da população a ser usada para cada uma delas. Uma dificuldade que a gente acaba tendo ainda mais é que cada ano sai uma quantidade muito grande de novos cultivares, né? E às vezes não dá tempo da gente fazer aquele ajuste fino. Então, ter essa informação do produtor, eu acho que é fundamental para a gente conseguir entender um pouco melhor esses ambientes, né? Sim, o trabalho é feito de forma muito conjunta e com informação que vai e volta, né? Ou seja, todas as empresas públicas ou privadas, para cada cultivar que lança, elas fazem um trabalho de posicionamento de população. Porém, nós estamos num país que planta aí seus 45 milhões de hectares de soja, né? Que vai de altitudes desde 1.200 metros até 50 metros de altitude, né? Que vai de níveis aí de 7, 8% de argila até 75% de argila. Essa é a complexidade do negócio que a gente tem hoje, né? E é praticamente impossível você testar em todas as condições. Isso sem falar na latitude, diferentes latitudes que tu pega do Exato. Brasil, diferente nos Estados Unidos da vida, que Exato. a produção fica mais ou menos numa mesma latitude, tem diversas latitudes Claro. que dificultam muito. Claro, nós estamos falando aqui desde a latitude 13, 12, 13 até 11, no mais extremo norte do país, até a latitude 27, 28, 29 no sul do país. E isso traz uma diferença de luz muito grande e também influencia na escolha da população. Há materiais que são plantados hoje, que tem grande amplitude, desde o Rio Grande do Sul, que são plantados até o Mato Grosso, o Goiás, a região do Centro-Oeste, né? Porém com boas variações de população. Se torna praticamente impossível, seja pública ou privada, ou qualquer empresa obtentora, ter exatamente para todos os ambientes, né?
Então se faz um trabalho bastante forte, bastante pesado em cima disso, todas as empresas fazem, para chegar com o melhor posicionamento possível em termos de população para cada micro-região, né? Com isso a gente usa como base o zoneamento agrícola, né? Que nos traz uma certa homogeneidade dentro de cada micro-região. A gente sabe que não é exato, mas nos traz uma certa homogeneidade e a gente consegue fazer recomendações dentro de algumas regiões mais ou menos homogêneas. E essa informação vai do produtor, vai para o técnico. Num segundo momento, esse técnico vai testar o cultivar no campo e a gente faz o chamado desenvolvimento de mercado. E a gente leva para o produtor e de novo você testa algumas populações em condições diferentes, aí eu amplio o meu ambiente de teste e aí a gente faz o posicionamento mais refinado, né? Que é um trabalho que vocês também fazem muito bem. E aí traz para o produtor a soma de informações. Então, nós levamos uma informação, né, as empresas levam, volta essa informação no desenvolvimento do mercado, olha, está no caminho certo, precisa de algum ajuste aqui ou ali, e aí se monta a recomendação final, né, que leva em conta todas as condições que nós estamos falando aí. Até algumas referências tu lê e comenta, né? A melhor população é a máxima que tu pode botar até poder acamar, né? Ou antes de acamar, melhor falando. Mas no campo a gente vê que não seria o ideal também essa questão, né? Isso. Não se reflete diretamente, né? É claro que a origem do germoplasma na plantando tem muito a ver com isso que você falou, Cassiano. Tá? Germoplasma de origem tropical, né, muito tropicalizada, geralmente tem um porte de planta maior, tem um crescimento mais acelerado, né, tem um entrenó um pouco mais longo e tem sim tendência a camamento. Então, essa é uma verdade para esse tipo de germoplasma. Quanto mais você colocar até o ponto de acamar, normalmente você tem uma melhor produtividade, porque você consegue colocar mais plantas, né, e ter mais grãos por planta, mais vagens por metro quadrado, enfim, todos os componentes de rendimento. E você tem um limite. Talvez, e a gente sabe, em muitos casos, a gente já testou em diversas situações, que às vezes a população ainda mais alta e acamando produz mais do que a população mais baixa que não quer. Porém, eu crio uma dificuldade, né, um risco de apodrecimento de vagem, de encostar no chão, e outras dificuldades que, na prática, acabam nos dando uma produtividade menor ou uma qualidade menor. Então, a gente acaba ficando no limite. Porém, nós temos germoplasmas hoje, no Brasil, vindos de regiões mais extremas, né, de latitudes mais altas, né, como da Argentina ou dos Estados Unidos, que trazem uma característica de ser uma planta muito mais compacta, com um trenó muito mais curto, né? E que sim, a gente pode elevar a população aí muito mais alto do que é o necessário para ela produzir o máximo de rendimento. E aí sim se torna importante a gente medir até onde eu aumentar me traz retorno financeiro ou não. Até acho que isso é uma questão interessante a gente trazer. Hoje, quando a gente olha para ver um posicionamento mais assertivo dessa questão de população, que a gente comentou, tem todos esses complicadores, vamos chamar assim, né, de quanto realmente a gente vai colocar, cada característica de cada micro-região que a gente acaba tendo, mas pensando tanto a empresa que faz a recomendação, quanto também o produtor, o que geralmente se olha para a gente ter uma melhor assertividade? É a questão da produtividade realmente? É uma questão ligada com doença só? O que geralmente é observado junto a esses ensaios? Normalmente a gente primeiro a gente quer o máximo de produtividade por hectare. Isso é o que nós vendemos, é o que gera dinheiro para o produtor, gera renda, gera riqueza. Mas a gente, quando vai definir a população de um material que a gente não conhece direito, primeiro a gente busca a origem desse material, o germoplasma. É mais tropical? É mais subtropical? Ou é mais temperado? Né? Isso já nos dá um indicativo. O material mais temperado, de latitudes extremas, a gente sabe que tem que usar um pouco mais de população.
materiais mais tropicais, a gente já sabe parte do pressuposto de botar um pouco menos de população, né? Isso pela expressão genética que ele tem de crescimento de planta, de ramos e tal. Outro ponto é o quanto é a capacidade de engalhamento. É um material que engalha muito, que engalha pouco, né? Normalmente tem materiais que engalham bastante e você acaba usando menos população, né? Porque os galhos compensam. E materiais que são mais vareta, você acaba compensando a falta de engalhamento com maior população, né? Então, primeiro vocês olham esses fatores. Então, vamos dizer que eu tenho um material tropical que engalha bem, vamos trabalhar baixa população. E aí onde eu vou colocar esse material? É uma área de alta argila, de alta fertilidade, eu jogo mais para baixo ainda a população. Vou colocar numa região mais arenosa, um pouco mais de déficit hídrico, principalmente na semeadura, com chuva regular na semeadura, aumenta um pouquinho a população, né? Para você ter um pouco melhor de aproveitamento, porque esse déficit hídrico, principalmente inicial, vai reduzir um pouco a questão do engalhamento, vai inibir um pouco o engalhamento, então você compensa com planta. Ou um outro extremo, um material muito temperado, né, que vem dos extremos, aí, tipo Argentina e Estados Unidos, e muito precoce também, e que engalha pouco, já começa com uma população mais alta, né, já sabendo que você precisa compensar com plantas a falta de engalhamento, né, e sabe que esses materiais têm um crescimento menor e comportam mais população. Então você tem a chance de conseguir um pouco mais de produção com maior população. E aí, de novo, onde é que eu vou colocar esse material? É alta argila? É alta fertilidade? Não precisa exagerar na população. É um pouco mais alta, mas você não precisa ir nos extremos. Vou para um pouco mais arenoso, bota um pouquinho mais de população. Essa parte que tu traz, eu acho que é importante a gente ressaltar, né? E basicamente o que a gente tenta fazer com uma população mais correta é conseguir dar o melhor local para a planta se desenvolver sem ter uma competição que ela acaba diminuindo a produtividade, né? Claro que, como a gente comentou, a produtividade é o que dá dinheiro o nosso norteador, mas olhando para a planta, né, que é quem vai produzir os grãos, é o que a gente tentar ter um maior número de vagens por metro quadrado, vagens e grãos, para daí isso aí virar a produção lá para frente, né? Então, quando a gente consegue equalizar essa questão do crescimento sem ter competição e a planta gastar menos energia, vamos dizer, competindo por esse desenvolvimento e com isso colocar mais nos grãos, né, tu vai ter uma maior produtividade. É tipo o que acontece com gado de corte, né? Tu vai querer produzir, de corte não, desculpa, de leite. Tu vai querer produzir leite, vai ter uma vaca holandesa que é só couro e osso lá, mas um uvo gigantesco que dá bastante leite para tu gastar menos energia com a manutenção. Então, é interessante trazer essa questão, porque muitas vezes não é observado isso. E quando tu traz essa parte de solos muito férteis, a planta vai ter mais nutrientes para se desenvolver, né? E com isso, ela vai tender a crescer um pouco mais. Normalmente ela tende a crescer um pouco mais, tende a colocar mais entre nós, com mais entre nós são mais vagens por metro quadrado, mais grãos por metro quadrado, né? E também supre o enchimento do grão. Às vezes você tem um limitante, você tem que botar mais planta, ter mais vagem, mais grão, em função de que você tem um enchimento de grão menor. Isso também tem a ver com o tamanho de grão característico do cultivar, né? Normalmente quando você tem cultivares com peso menor, você acaba botando um pouquinho mais de planta, justamente para ter mais grãos e vagens por hectare. Mas é muito importante tentar conhecer o máximo das informações do cultivar que você está escolhendo. Normalmente eu começo a escolha do cultivar não olhando o cultivar, olhando a área. Se a área é de potencial alto, se ela é de potencial médio, potencial baixo, se ela tem nematóide, se ela não tem nematóide, se ela tem alguns problemas de erosão ou não, se é dobrado, se é plano, enfim. Primeiro, a área. Bom, eu defini a área, eu já delimito uma quantidade de cultivares que pode se cultivar naquela área. Vai ter uma quantidade que não pode, que não vai expressar o maior rendimento naquela área. Depois que eu escolhi esse grupo de cultivares, aí eu vou buscar as características que eu desejo no cultivar, né? Eu quero um material que seja um pouco mais rústico, um material com mais alto potencial produtivo, enfim. Cheguei no cultivar.
Aí é importante também o apoio técnico, tanto do obtentor, quanto do multiplicador, quanto do técnico de campo, para que se conheça o máximo do tipo de estrutura e do tipo de estudo que já foi feito em cima daquela cultivar, para você saber, pelo menos um norte, se é um material que eu tenho que trabalhar com 300, 400 mil plantas, ou se é um material que eu tenho que trabalhar com 200, 250 mil plantas. Ou até menos, até 180, 160 mil plantas, dependendo do remoto, do tipo de material. Então é importante se apoiar tecnicamente e ter o máximo de informações de estudos e outros casos que já tivemos com a cultivar. Porque acontece alguns cultivares, né, que fogem à regra. Nós trabalhamos com biologia, né? É um ser vivo. E embora a gente, soja, todas as plantas são iguais, não. São diferentes. Né? E imagine entre cultivares. Então tem cultivares que fogem à regra. Tem cultivares que engalham bem, mas que necessitam de população mais alta. Seja porque tem menos entre nós, seja porque dá pouca vagem por entre nós, seja porque dá menos grão por vagem, e assim por diante. Isso, então é importante se municiar o máximo possível de informações da cultivar. Importante perguntar, quando você compra, quando você adquire, quando você escolhe a cultivar, para o técnico, mas olha, você já fizeram ensaio de população? Você tem uma curva de resposta? Então, norte? Isso é muito importante, porque às vezes o cultivar foge à regra. Se eu não sei nada, vamos trabalhar com aquilo que a gente conhece. Então, estrutura de planta, origem de germoplasma e região que eu estou plantando. Aí dá um norte muito grande. Mas se eu tiver informações mais a cultivar, aí eu tenho um posicionamento refinado. Aí eu não estou trabalhando ou eu boto 200 ou 250 mil plantas. Não, eu vou botar 220. E esse que é o máximo potencial. Até para a gente tem muitos técnicos, agrônomos também, além de produtores que nos ouvem e nos assistem também, né, no YouTube. E uma coisa que eu vejo que é uma dúvida frequente, inclusive minha, como a gente consegue ter acesso a essas informações que a gente comentou muitas vezes, tanto da estrutura de planta quanto a parte da genética, de onde vem essa genética, onde a gente pode encontrar muitas vezes essas informações, porque eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade muitas vezes, não Sim. sei muitas vezes por que não é perguntado também, né, porque existe Sim. isso, e até a ideia desse do projeto, de a gente entender o que precisa ser visto. E agora, onde a gente pode encontrar? A gente sabe às vezes pela origem da empresa, né? E muitas vezes não é aberto a genealogia do material, onde ele vem. Mas a gente tem, normalmente, nas empresas, uma linha de pesquisa e uma linha e um banco de germoplasma que a gente já tem uma noção. A gente sabe a origem da empresa e da onde que vem esse banco. É claro que isso é mutável com o tempo, né? Mas a gente tem uma noção. A gente sabe de empresas que vieram da Argentina, de empresas que são do Brasil mesmo. Então, por exemplo, empresas que vêm da Argentina têm um tipo de planta, empresas que são genuinamente brasileiras têm materiais muito tropical. A Argentina tem uma mistura tropical com temperado, né? Tendem a ter plantas um pouquinho mais baixas e com um pouquinho menos de galhos. E as plantas americanas são extremamente curto entre nó e baixas e com muito pouco engalhamento. Então, pela origem da empresa, você tem uma noção. Mas realmente é uma informação que não é muito pública, não é muito divulgada. O mais importante é tentar extrair o máximo do técnico para que ele nos traga o máximo de informação do que eu vejo que a gente tem, depois que passou 2 anos, a gente tem uma facilidade um pouco maior, porque a gente tem o conhecimento no campo, né? A gente vê o material lá em diversos locais, em diversos desenvolvimentos, mas muitas vezes a maior dificuldade, vamos dizer, é com materiais novos, mas felizmente com a quantidade de testes que é feito nos auxilia muito para conseguir ver esse desenvolvimento um pouco melhor, né? E até para a gente entender todo esse teste, até o material chegar lá na ponta, vamos dizer assim, se tornar comercial, ele tem uma grande jornada
que ele segue até se tornar, algumas empresas falam em 5 anos, outras 10, mas eu gostaria de saber, tu que trabalha diretamente com isso, como é feita essa questão, pensando populacional, né? Já para vir, digamos, é lançado o material, já vem uma recomendação, como é feito esse trabalho para chegar nessa recomendação? A gente trabalha, hoje todo mundo trabalha de uma forma integrada com pesquisa, né? Onde o material é conduzido pela pesquisa até um certo ponto. Depois desse ponto é conduzido concomitantemente a desenvolvimento de produto, ou seja, avaliação de população, regiões, concomitante com a pesquisa, e depois, no final, as duas chegam junto. Por exemplo, a pesquisa conduz durante 3 anos, faz aí 5, 6 gerações e leva para o primeiro teste de produtividade, né? A partir desse primeiro teste de produtividade, já nos dá noção de material promissores. E aí você reduz o número, que eram, sei lá, 1000 linhagens, para 10, 15, 20 linhagens. Enquanto a pesquisa continua fazendo os testes dela, né, o desenvolvimento do produto já passa a fazer testes nessas linhagens de população. E aí passa a levar também algumas áreas diferentes, de pouca fertilidade, de maior altitude, menor altitude, e testar em condições um pouco diferentes da pesquisa. Normalmente esse trabalho demora 2 anos. Você leva 2 anos até que você faz o primeiro teste, comprova e tenta destrinchar o máximo do cultivar no primeiro ano, beleza. O cultivar produz, frente à testemunha ele tem um bom desempenho. Aí no segundo ano você faz o refinamento da população. No segundo ano você conduz em diversos locais com várias populações para fazer um refinamento maior do negócio. Então você tem 2 anos de trabalho em cima de população para chegar no... não é o refinamento final ainda, né? É o máximo que você consegue. Depois, o terceiro ano... A verdade do cultivar é só quando tá no campo lá, de todo mundo, literalmente. Até aí são testes, com áreas de no máximo 100, 150 metros quadrados de cada um. Claro, são inúmeros locais, né? Você faz aí 50, 60, 70, 100 locais, né? Então isso dá uma certa confiabilidade. Mas depois, quando ele chega no terceiro ano, no desenvolvimento de mercado, aí sim é o teste fino. Aí o desenvolvimento de mercado pega aquele direcionamento que o produto fez, que o desenvolvimento deu, e coloca no campo. E aí devolve para o desenvolvimento do produto, ó, funcionou. Aqui, a indicação que você deu funcionou, né? Aqui no fulano, precisaria um pouquinho mais de planta. Lá no ciclano, um pouquinho menos. Então, e aí nós saímos de 50, 100 áreas de teste e vamos para 1.500, 2.000, 3.000 áreas de teste, em conjunto com os multiplicadores, em conjunto com toda a cadeia. Aí sim eu tenho o posicionamento final do cultivar. Isso é um trabalho, tirando a pesquisa, tirando o trabalho da pesquisa, é um trabalho de 3 anos no mínimo, para você chegar a um posicionamento refinado da cultivar. E com um grupo muito grande de pessoas, de engenheiros agrônomos, de técnicos, de gente envolvida nas mais diversas regiões do país, né? Se nós pensar o primeiro ano de desenvolvimento do produto, se nós pegar, por exemplo, só Mato Grosso, as empresas fazem de 40 a 60 áreas no primeiro ano. Isso é repetido no segundo ano com mais populações para refinar um pouco mais. No terceiro ano de desenvolvimento do mercado, isso já abre para, só no Mato Grosso, vamos falar aí de 500 a 600 áreas. E aí eu chego no posicionamento mais refinado. Isso todo mundo tenta compilar e transmitir o máximo possível para depois os técnicos que vão estar auxiliando os produtores no campo, né? Mas sempre é importante o produtor também fazer os seus testes na sua área, né? Não custa ele pegar uma plantadeira aí e fazer uma faixa ou duas com populações um pouco maior, um pouco menor. Porque às vezes o microclima do talhão dele ou da fazenda dele é diferente do vizinho que está a 5 km, onde foi feito o teste. Então é importante, às vezes, é um pouco trabalhoso, né? Mas é uma informação que às vezes te dá aí
talvez na média da lavoura, um saco e meio a mais, por um ajuste de 10, 15 mil plantas no hectare. Isso às vezes sem contar a parte de diminuição de custo com a questão do tratamento fúngico, muitas vezes, porque o material cresce demais, acaba tapando linha, ou às vezes tu tá comentando um saco, mas a gente vê casos que perde 5 sacos ou mais de produção. Claro. E às vezes é posicionamento de 15, 20 mil plantas, não é? Sim. Não é assim de sair de 200 para 300 mil. É sair de 200 para 180. Esse fino ajuste, muitas vezes, dá um retorno muito bom. E uma coisa... é muito difícil nós testar, ou qualquer empresa testar com cada produtor, né? A gente vai dar o máximo possível da indicação. Mas, cara, hoje com a tecnologia que nós temos, população variável nas plantadeiras, a máquina depois colhe também e mede na hora. Mapa de colheita. Mapa de colheita. Cara, se você fizer 2 passadas da plantadeira com a população um pouco mais alta, 2 passadas com a população mais baixa, depois só olhar o mapa de colheita, você já tem o refinamento para tua área. Já consegue fazer o refinamento. E aí você tem o ajuste mais fino possível, que é dentro do teu talhão. Não tem como ser mais ajustado que isso. E gera algum resultado. Dá um pouquinho de trabalho, mas gera um resultado bastante positivo. Claro que sempre se busca cultivares e busca materiais que tenham um maior rendimento com um menor número de plantas por hectare. Existe um limite, né, em que tem tão pouca planta que eu não consigo atingir os componentes de rendimento. Mas todo mundo quer ter uma variedade, ou busca uma variedade, né, que consiga produzir com menos planta. Isso reduz o número de sementes por hectare, em grão mesmo, e soja é dinheiro. A semente é soja. Né? A redução de volume por hectare reduz custo, reduz fungicida, reduz herbicida, o IPS, o tratamento de semente, né? Gera menos custo com frete, né? Então uma série de vantagens, né? Você reduzir a população. Só que eu não posso fazer isso em materiais que não comportam. Então, para mim fazer redução de população, preciso ter muita informação do material. Né? E talvez um pequeno teste no seu talhão pode ser um fator importante para você tirar aí um pouquinho. E se nós jogar numa escala aí, né? A gente sabe que o Brasil inteiro está ouvindo, né? Então vamos jogar numa escala não muito grande aí. Vamos falar 200 hectares. Né? Se eu reduzir 20 mil plantas em uma população de 200 mil, eu estou reduzindo 10%. Se eu ia comprar 10 toneladas, eu vou comprar 9. 16,6 sacos de soja. Já faz a conta, né? Dá para nós tomar cervejinha no fim de semana, pelo menos uns 2 meses, 3 meses. Bem tranquilamente. Mas realmente. Nós estamos falando aí de quase 5 mil reais. Sim. Né? Quase 5 mil reais. É uma pensando em grão, né? Não em semente. Se eu comprar 9 toneladas de grão, estou falando só de grão. Se eu pegar o valor em semente, é maior ainda. Então é bastante importante esse posicionamento correto da população. Num outro lado, eu posso estar botando mais semente para tentar ter segurança no negócio, e eu posso estar perdendo com excesso de plantas, um excesso de competição por hectare. Né? Então, realmente, esse assunto é bastante complexo e não é fácil, né? Você chegar junto com o produtor e ter informação. Hoje são vendidas mais de 600 cultivares no Brasil ativamente hoje. Né? Não tem como você saber de todas elas. Não. E uma coisa que tu traz, acho que é importante, principalmente essa questão do produtor testar em casa, né? A gente, como tu falou, muitas vezes tem esse direcionamento, muitas vezes é trabalhado muito com material mais tropicalizado, então você tem essa questão muito de tirar. Porém, outras genéticas a gente vê que tinha um potencial a mais para entregar se tivesse mais planta, né? Então, é legal trazer essa questão para a gente comentar que não é todo material que é igual. Lá para o sul a gente sabe que o pessoal acaba seguindo um pouco mais, não tem uma variação tão grande, mas quando a gente cai para o Mato Grosso aqui, principalmente, que as regiões são bastante diversas, né? Tanto em altitude, latitude, fertilidade do solo, muitas vezes tu tem uma área
que tem uma fertilidade, tu anda 20 quilômetros para o lado, já é um mundo totalmente diferente, né? Então nem por uma micro-região a gente consegue se estabelecer muitas vezes. Isso vale tanto para o técnico quanto para o produtor, né? E claro que no pequeno produtor é um pouco mais difícil fazer isso, né? Então, quanto mais refinada a informação, melhor, né? Mas se você tem espaço e consegue fazer alguns testes, principalmente se é a primeira vez que você está plantando a cultivar, né? Principalmente se é a primeira vez. No segundo ano, você já tem um pouco mais de conhecimento e experiência a cultivar. E aí você consegue, você mesmo, ter informação, né? E se você conseguir, e não precisa fazer uma variação muito grande, eu digo assim, 10% a mais, 10% a menos, não foge muito disso, porque a empresa já te deu um direcionamento, né? O tentor já te disse, olha, a faixa que ela funciona é de tanto a tanto, então você não precisa exceder isso. Você escolhe a tua população, diz, olha, eu vou trabalhar na faixa um pouco mais baixa, coloca 10% a mais, 10% a menos. Um teste bem simples, pequeno, não precisa ocupar um enorme espaço de lavoura e nem que tenha um grande mão de obra, né? Mas às vezes, simples teste, se no ano seguinte você conseguir ter um ajuste um pouco melhor, você vai ou reduzir custo ou aumentar a produtividade, né? As duas coisas são viáveis nesse problema. E as duas são positivas, né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer também, até visualização de algum cultivar que tu já tem um bom conhecimento e sabe a melhor população que ele funciona dentro da tua área, né? Vamos pegar um material muitas vezes que é bastante plantado, que tu já tem uma assertividade muito grande dele e muitas pessoas já trabalharam, que geralmente é o cultivar que está saindo do mercado, né? Mas a gente ter essa informação é extremamente importante junto com algumas coisas que tu comentou, que é a parte de entender de onde é que vem a genética da planta, de como é que é, de como é a sua estrutura, como ela se comporta. Se tu tem essas informações junto com a informação dessa cultivar base, vamos dizer assim, né, que tu tem um bom conhecimento, tu já consegue jogar muito do meio termo, vamos dizer assim, de uma recomendação em cima daquela base, né? Então acho que isso é uma questão bastante importante também de a gente trazer. Isso, exatamente. E tem a questão também que influencia um pouco a população, nós não falamos, mas aliás, comentamos, mas não discutimos, que é a questão de latitude e altitude. Às vezes, dentro de uma mesma latitude, quando eu vario a altitude, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aí Primavera do Leste e Rondonópolis. Nós estamos em linha reta, menos de 100 km. É praticamente a mesma latitude. Não tem uma grande diferença de latitude. Mas a altitude é uma diferença gigantesca, né? E eu não posso trabalhar a mesma população, o mesmo posicionamento para cultivar em primavera e na região baixa de Rondonópolis. Ela vai ter um comportamento e um tipo de crescimento de planta diferente. Então é importante também entender em que contexto você está. Eu estou na região alta, estou na região baixa, né? E se nós pegar primavera, região alta, e pegar vacaria, região alta também, praticamente a mesma altitude, né? Ou até vacaria um pouco mais alta, ou vamos para Passo Fundo, estamos na mesma altitude que primavera, né? Eu tenho uma variação de latitude muito grande. Toda vez que eu vario essa latitude, ocasiona que nas latitudes mais longas eu tenho uma temperatura média mais fria. E isso ocasiona um tempo vegetativo, a planta vai vegetar mais. Então ela cresce muito mais, ela alonga muito mais entre nó, ela bota muito mais galho, porque ela tem tempo vegetativo para ficar colocando galho, né? Ou seja, ela ainda não tem a inibição do ponto apical para o engalhamento, né? E com isso, obrigatoriamente eu tenho que ter menos planta. Senão, vai tudo pro chão. E é uma coisa que a gente quer trazer até nessa série de episódios que a gente tá querendo falar um pouco de cada característica disso, né? Que nem tu comentou, a latitude, ela vai mudar muita coisa, como a questão de quantidade de luz, o fotoperíodo que tu vai ter disponível e a variação desse fotoperíodo. Além disso, vai ter uma mudança muitas vezes climática, né? A questão do clima específico daquela região.
e com isso tu vai ter diferença de umidade, temperatura média do ar, então tem diversas coisas que vai ligando, né? Isso, na verdade é tudo interligado, né? Não existe uma coisa separada, né? O posicionamento de cultivar está ligado à fisiologia, está ligado ao melhoramento genético, está ligado ao germoplasma, está ligado ao ambiente, né? Então, é o tripé, né? É o germoplasma, é o conhecimento, a inovação, a tecnologia e o ambiente, né? O clima que é submetido a esses cultivares, né? Não dá para separar as coisas. A gente comenta e fala de cada uma delas, mas elas o tempo todo, uma está ligada e influenciando na outra, né? Então não tem como nós falar de posicionamento sem falar um pouquinho da resposta fisiológica da planta, né? É aquele negócio, né? Às vezes tem 3 anos que a pesquisa está dando aquele posicionamento certinho, que foi 3 anos meio parecido, que foi o que aconteceu aí uns 5 anos atrás, vamos dizer. Deu 3 anos certinho, todo padrão, e daí no primeiro ano comercial entra o material e muda totalmente o clima, porque deu um laninho mais forte, ou um El Niño mais forte, e a gente tem uma variação total do ambiente, né? Então é importante a gente fazer isso. Isso foi bem visto nos últimos 2 anos, né? Nós tivemos assim, vamos pegar as últimas 3 safras, né? Nós vinha de um parâmetro bastante estável, principalmente no centro-oeste, né? Um parâmetro que lá do início do norte, um ajuste muito bom para os cultivares, se conseguiu atingir muitos patamares altos de produtividade, ajuste fino de população, de posicionamento. E aí nós tivemos 2 anos onde nós tivemos variação de temperatura média, né? Para baixo e para cima. Tivemos variação no ciclo de chuvas, né? Eu lembro de eu ir para o campo no último ano, né? E eu mesmo, ou colegas meus, vieram me dizer, cara, faz 3 anos que planto esse cultivar. E o jeito que ela está esse ano não parece ser a mesma. Ela ou cresceu demais, ou não cresceu, ou está com completamente diferente a estrutura dela, né? A forma que ela se comportou esse ano, né? Nós tivemos no último ano crescimentos exagerados na última safra, né? Muitos materiais que não acamavam, apresentaram acamamento, né? Tiveram um crescimento muito alto, né? Em função de nós ter uma temperatura média um pouquinho menor e ela vegetou um pouquinho mais, né? E são variações mínimas que a gente não percebe às vezes tanto no meio ambiente, mas a variação de 2, 3 graus na temperatura média, né? Para a planta que fica 90 dias sob essa condição, né? 90, 100, 110 dias. Até para quem é do sul, tá? Aqui tem vários materiais que 95 dias, 100 dias batem, né? Não é 140, 150, 130 como ela trabalha. Dias, né? E nós estamos falando aí que ela vai ficar vegetando em algumas condições 5 dias a mais. 5 dias a mais, com calor, com condições de umidade, com uma área boa, vai crescer mais. Não é mais não. Isso influencia também. Não, mas acho que episódio aí, não sei se tem alguma coisa a mais que tu gostaria de contribuir, Felipe, mas acho que a ideia do primeiro episódio era a gente trazer essa complexidade que a gente tem dentro dos cultivares de soja, dentro de uma recomendação que parece tão simples. Pô, mas os caras foram lá, desenvolveram todo o material, chega aqui e erra a população, né? Então, essa parte que tu comentou, isso especialista no cultivo. Isso a gente escuta muito, né? E realmente, é de fato. A gente passa muito tempo estudando e às vezes erra a população, né? Porque são muitas condições. E além de tudo isso, o ano influencia, né? Às vezes eu passo 2 anos e não consigo prever o seguinte. Né? E o ano a gente não tem como ter uma previsão correta, né? É que nem o que aconteceu, por exemplo, no ano passado. Muita gente plantou lá 15 de setembro aqui no Mato Grosso, que é muito cedo, 15, 16, que abriu a janela aí com algumas questões específicas. Mas esse pessoal plantou, tinha chuva, tava tudo certo. Daí quando era para vir a chuva no início de outubro não veio, né? Ficou um mês sem chuva e a gente atrasou toda a safra. E daí ocorreu uma questão interessante que vários cultivares que nunca tinham sido plantados tão tarde foram plantados muito mais tarde e mostrou novamente, né, um comportamento totalmente diferente. Exato. É uma coisa que nós não tocamos, mas a época também influencia na escolha da população, né? E para isso existe uma regrinha. De todas as coisas que a gente falou, a única que existe uma regrinha assim, simples, que é seguida por quase todo mundo, quanto mais cedo, mais planta. Quando você adianta muito da janela ideal,
planta muito antecipado, aumenta o número de plantas. E aí você vai diminuindo até a janela ideal, e depois, quando você vai passando a janela, o plantio muito tardio, você volta a aumentar o número de plantas. Isso tem a ver, de novo, com a fisiologia, tá? Com o período, o número de horas de luz no dia, né? Vai influenciar o crescimento. Então, essa regrinha é a única resposta concreta que a gente vai poder dar para o produtor. Se ele antecipar demais, aumenta a população. Se ele atrasar demais, aumenta a população também. Porque no resto não tem uma regra, né? Não tem uma regra, ó, segue isso aqui que vai dar certo. Não, depende de cada cultivar, de cada região, né? E de tudo que foi feito nesse lugar. Só essa dica aí já valeu o episódio, né? Porque tenho certeza que muita gente não sabia disso, que muitas vezes só planta no momento ideal e às vezes não sabe como trabalhar aí nessa questão dentro de um posicionamento a partir de épocas, né? Porque realmente não é muito observado isso. Isso. O plantio é muito concentrado, principalmente no centro-oeste, né? O pessoal do sul é um pouquinho mais alargado esse período de plantio, né? Mesmo assim, nos últimos anos tem se concentrado bastante. E é importante, essa regrinha é importante, né? Quando a gente antecipa demais, a gente inibe muito o crescimento da planta e o período vegetativo. E quando você vai para o outro extremo, você ela começa, o enchimento de grão quando começa a encurtar muito o dia. E aí você vai para outro extremo, né, que também corta o crescimento vegetativo. Por isso que se aumenta um pouco a população. Eu acho que chegamos mais ou menos no termo comum aí. Uma dica boa para o produtor, né? Embora a gente não tenha a receita de bolo, mas algumas dicas dá para deixar. Né? Tá certo. E a ideia é isso aí, a gente trazer o que realmente é feito no campo, como a gente observa o trabalho que é feito no dia a dia, para tentar trazer um pouco mais todas as informações e o desenvolvimento e também mostrar toda a pesquisa e desenvolvimento que tem por trás de toda a cultivar que é lançada para a gente ter uma maior assertividade, né? E se percebe assim, Cassiano, eu já estou com quase 20 anos aí, né? Desde quando eu comecei até agora, as discussões sobre posicionamento e população aumentaram muito. Vamos dizer assim, do início da década de 90 para os anos 2020, a discussão sobre população se tornou muito importante, né? Porque nós saímos de um patamar de produção aí de 30, 35 até 45 sacos, um patamar que hoje nós estamos beirando 100 sacos. E quanto maior a produtividade, mais afinado tem que ser esse discurso. Para mim produzir, e qualquer produtor aí que estiver nos ouvindo, o técnico, para produzir 40 sacos, não precisa nem me perguntar a população. Só botar um cultivar e um combinador. Joga lá o que você tiver na cabeça, né, 200, 250, 350, vai colher 40, 45 sacos. Mas para você atingir um patamar de produtividade média de 80, 90 ou até 100 sacos, ou aí nós vimos aí com as competições de produtividade aí 120, 115, 130, você precisa ter uma assertividade, é um conjunto, não é só posicionamento, população e escolha da cultivar. Por trás também manejo de solo, tem adubação, tem a parte de doenças, a parte de controle de micronutrientes, tem todo um conjunto na obra. Mas a população nos últimos 10 anos se cresceu muito a discussão sobre isso, se aumentou muito dentro das empresas públicas e privadas esse refinamento da população, né, para chegar na população mais ajustada possível da cultivar, porque às vezes, como nós falamos, 15, 20 mil plantas por hectare, eu posso estar saindo de 70 para 90, 95. Né? E isso impacta diretamente a rentabilidade da lavoura e a lucratividade do produtor. Né? Seja na grande, na pequena, na média propriedade, não importa. E com o custo que nós estamos tendo hoje de soja, né? Os altos custos e alto preço de insumo, alto preço da própria semente, né? Quanto mais assertivo e maior a produtividade, mais nós conseguimos diluir o custo por saco e ter rentabilidade. Então isso é muito importante e cresceu muito nos últimos anos.
Acho que essa é a pegada, né? Esse ano, esses últimos anos, quando o cara produzia 50, 60 sacos, puta merda, produzi mal esse ano, não vou pagar as contas, né? A gente vê o desenvolvimento e principalmente o aumento produtivo por área, realmente a produtividade, não somente a área aumentada de soja, que foi o que colocou o Brasil onde a gente está hoje, o que faz cada ano a gente ter materiais mais competitivos e desenvolver mais. Felipe, Exato, nosso sucesso. onde o pessoal pode te achar aí nas redes sociais e tudo mais? Pode me encontrar aí, Instagram, Facebook, tá? Vai me encontrar aí com Felipe Ângelo Poça, pode me procurar, LinkedIn, tá? A gente está aí, precisa responder alguma questão, a gente gosta de contribuir com o nosso agronegócio. Quero também parabenizar pela iniciativa, tá? Acho muito legal a gente discutir abertamente, sem rótulos, né? Tá aqui realmente discutir questões técnicas e práticas do produtor, tá? Achei que foi bem legal, gostei do convite, agradeço e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Vou deixar as redes sociais do Felipe aí na descrição do episódio e gostaria de agradecer também, Felipe, ter aceito participar. A gente teve possibilidade, a gente trabalha junto de certa forma, né? No dia a dia aí, troca de informações e recomendação, até disso que veio um pouco a ideia dessa série de episódios para a gente realmente discutir o que é feito dia a dia para trazer mais informação, principalmente para o técnico, para o agrônomo, para o produtor que está lá no campo e a gente conseguir auxiliar ele a pegar essas coisas básicas que muitas vezes não é observado, né? Essas coisas básicas que são, como a gente trouxe no episódio, extremamente complexas, né? Então, essa série de episódios vai ser para isso. Até fica o convite para a gente falar sobre outros assuntos futuramente, né? Já fica o convite aqui. Mas, por hoje era isso. Então, pessoal, me siga lá na rede social também, siga o AgroDP, o Instagram é Cassiano Agro, me siga no YouTube, no Spotify e manda esse episódio se tu gostou aí para um amigo, para um agrônomo, produtor do técnico. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!